Fred vs Jason. Esse filme que ficou em produção desde a década de 80, passando por vários e vários roteiros. Em 1993, no filme Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira, nós tivemos o indício de que esse embate finalmente iria acontecer, mas saiu somente 10 anos depois, em 2003. E agora já faz 20 anos que esse filme foi lançado nos cinemas. Eita, como o tempo passa rápido, não é mesmo, galera? Então, nesse vídeo de hoje, para comemorar 20 anos de Fred vs Jason, eu revisitei este filme aqui, galera, trazendo então aqui para vocês mais um episódio do nosso quadro Revisitando Clássicos. Vou trazer minha crítica deste filme para vocês. Será que esse embate continua sendo épico quanto foi na época, ou simplesmente perdeu a sua força depois de 20 anos? Mas então vamos saber tudo sobre isso nesse vídeo de hoje. Meu nome é Breno Becalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre revisitando um clássico aqui, né? Um clássico moderno, Fred vs Jason. Bora lá então, galera. What's your favorite scary movie? Vocês sabem que eu sou um grande fã da franquia Sexta-feira 13 e às vezes vocês estão até se perguntando por que o Breno então não escolheu uma camisa de Sexta-feira 13 para falar sobre este filme e escolheu uma camisa de A Hora do Pesadelo. Porque justamente, galera, esse filme se parece muito mais com Uma Hora do Pesadelo 8 do que realmente Sexta-feira 13, parte 11. Aqui temos a estética e a história simplesmente voltados para o Hora do Pesadelo. O foco nesse filme é muito mais o Fred do que justamente o Jason. E aqui, com certeza, muitos fãs da franquia Sexta-feira 13, como eu, podem ficar um pouco decepcionados depois que realmente percebem que o foco é muito mais o Fred e que esse filme faz muito mais conexão com a franquia Hora do Pesadelo do que realmente com a franquia Sexta-feira 13. E aqui, justamente, galera, no início do filme, nós já temos um diálogo do próprio Fred. Claro, né? A gente não pode ter um diálogo do Jason porque realmente ele não fala. Mas aqui ele justamente vai contar a sua história de origem, mostrando na íntegra pela primeira vez na franquia como aconteceu a sua morte, e ali explorar muito mais o passado do Fred, desenvolver muito mais o personagem, e ali também a gente vê vários e vários flashbacks de todos os filmes praticamente da franquia Hora do Pesadelo. Não vemos nada de Sexta-feira 13. Tudo bem, eu entendo, a New Line não detém os direitos dos filmes anteriores, então com certeza não iriam conseguir trazer filmagens e flashbacks dos filmes anteriores. Eu entendo esses problemas de direitos, mas enfim, galera. Aqui a história toda voltada para o Fred. O Fred ficou anos esquecido, né, pelos jovens lá de Elm Street, na cidade de Springwood. E ali justamente ele quer que as pessoas relembrem ele para ele voltar ao seu reinado de terror. E uma maneira então de fazer as pessoas lembrarem que o Fred Krueger existe é justamente trazendo o Jason de volta à vida. E ali então ele caça o Jason no inferno, né? E ali então ele justamente tem uma ideia de manipular o Jason num sonho, num pesadelo, né? E a mãe então do Jason está lá, que aqui não é interpretada pela Betsy Palmer. Então aqui já quebra um pouco aquela questão de você justamente trazer nostalgia e honrar um pouco a questão da franquia Sexta-feira 13 e a sua história. Aqui a nossa protagonista, né, a nossa Final Girl Laurie, tem uma história do passado envolvida com o Fred. A Laurie também mora na mesma casa que a Nancy do primeiro filme A Hora do Pesadelo. Ou seja, esse filme traz muito mais elementos, recaptura muito mais histórias, narrativas de A Hora do Pesadelo do que justamente Sexta-feira 13. Então, esteticamente, narrativamente, esse filme é muito mais A Hora do Pesadelo 8 do que Sexta-feira 13, parte 11, como eu disse
para vocês, né, galera? E aqui o Fred justamente é tudo voltado a ele. A questão lá do sanatório é voltada ao Fred para justamente a cidade não se lembrar dele. E ali tudo é Fred a todo momento e o Jason justamente deixado um pouco de lado ali nessa história. Então parece que é um filme do Fred com uma participação especial do Jason Voorhees. E ali então justamente o Jason, né, é uma máquina de matar, é um robô ali que está lá somente para matar o geral, tá? Não faz mais nada além disso. Ele ressuscitou o Jason ali e perdeu completamente o controle. Então aqui no início do filme o Jason é como se fosse uma marionete do Fred, manipulado por ele para o plano do Fred dar certo. Dá certo, porém o Jason sai do controle e ali então o Fred tem que pará-lo de uma vez por todas, porque o Jason tá roubando as suas vítimas, né? E ali então, galera, uma das coisas também que eles erraram bastante nesse filme é não ter trago, né, Kane Hodder. Kane Hodder interpreta o Jason desde 1988, ali no filme, né, galera? Sexta-feira 13, parte 7. Ele, então, é um ator que interpretou o Jason por mais tempo. E querendo ou não, ele trouxe uma certa personalidade ao Jason na sua atuação corporal. Então seria uma coisa muito interessante trazer ele de volta. E, por exemplo, né, os fãs da franquia Algo do Pesadelo amam Robert Englund como Freddy. E aqui, muitos fãs da franquia Sexta-feira 13 amam Kane Hodder como Jason. E todo mundo queria ver justamente Robert Englund como Fred e Kane Hodder como Jason ali lutando um contra o outro. E não trouxeram isso. Ou seja, eles realmente não homenagearam tanto assim a franquia Sexta-feira 13. E porque é o filme Fred versus Jason. Então justamente precisava ter um pouco mais de equilíbrio entre esses dois personagens e as suas histórias. Mas aqui então você pode justamente falar, mas Breno, o Jason mata muito mais pessoas nesse filme do que o Fred. O Fred mata uma pessoa, o Jason mata várias pessoas. Claro que o Jason também tem suas cenas simplesmente fantásticas nesse filme, principalmente naquela cena da festa no milharal, né? Que o Jason acaba pegando fogo e aí também com seu facão com fogo, justamente vai lá e mata as pessoas. Simplesmente uma cena fantástica, muito bem feita. Mas é somente esse momento que o Jason realmente brilha bastante no filme. Além disso, temos um grande problema naquela questão do Jason ter medo de água. Como assim? O Jason já nadou. O Jason foi atrás de um barco, né? Na parte 8. Ele saiu do barco, nadou até Nova York. Ali ele ficou preso, né? No final da parte 6, debaixo do lago. E em vários outros filmes ele simplesmente entra na água de boaça, né? Aqui temos um grande erro. Às vezes a gente tenta passar um pano em relação a essa cena, falando que não é justamente o medo da água, mas sim ali quando o Fred estava manipulando o Jason no pesadelo dele, ele conseguiu acessar o medo de infância, que é o trauma que ele viveu durante o afogamento. E ali o Fred consegue perceber isso com o elemento água, que tem alguma coisa, algum trauma relacionado à água no seu passado. Que ele não tem, o Jason não tem realmente medo da água, tanto que no final do filme o Jason sai da água. Enfim, né? É uma inconsistência aqui, mas se a gente for analisar mais em relação a isso, a gente consegue encontrar então essa pequena solução. E ali então o Fred consegue acessar um pouco desse trauma por meio da água, simbolizando a água, e ali ele consegue justamente mergulhar mais dentro do psicológico do Jason, transportando ele justamente para aquele momento em que ele morreu, né, entre aspas assim, né, na sua infância por esse afogamento então. E ali justamente o Fred tenta matar o Jason justamente da mesma forma que o Jason tinha morrido naquela época, né, em que ele se afogou com 11 anos de idade. Mas aqui também temos um grande problema, né, galera? Além disso, no final do filme, eles trouxeram Crystal Lake. Mas, assim, sinceramente, é um Crystal Lake, é um lago, mas pode ser qualquer tipo de acampamento. E ali você simplesmente não se enxerga muito voltando para um local extremamente icônico da franquia, por exemplo, Sexta-feira 13. Porque aqui nós temos a casa da Nancy e aqui temos Crystal Lake, mas que
toda a estética de Crystal Lake não remete justamente à estética do filme de 1980. É completamente diferente. Então você não sente esse lado meio que nostálgico de voltar para essa locação extremamente importante, né? Podiam ter tido mais, assim, cuidado, né? Mais carinho com esses detalhes. Então aqui, justamente, galera, o filme é muito mais focado no Fred e o filme é muito mais focado na franquia Hora do Pesadelo do que justamente Sexta-feira 13. Até o tom do filme, né, galera, parece muito mais com a Hora do Pesadelo, esse tom mais, assim, de humor ácido. É muito mais a franquia Hora do Pesadelo do que realmente Sexta-feira 13. Mas pelo menos o Fred tá bem sombrio neste filme, não está tão caricato assim quanto nos últimos filmes da franquia, então pelo menos uma coisa boa. Mas podiam simplesmente ter explorado um pouco mais o mundo dos sonhos, utilizaram sempre os mesmos cenários, principalmente ali a sala das caldeiras, né? E claro, os sonhos são sem limites, então podiam ter explorado novos cenários, fazer coisas mais interessantes no mundo dos sonhos, deixou um pouco a desejar essa parte mais fantasiosa do filme, né, galera? Mas então, justamente, galera, isso é um problema. E quando temos a luta também do Fred versus o Jason, o Fred bate muito mais no Jason do que no Jason bate no Fred. E sendo bem realista, o Jason gigante daquele jeito, o monstro brutal, né, galera? Com um facão imenso. E o Fred, que é magricelinho, pequenininho, com umas garras, né? Ali ele realmente não é pago pro Jason. O Jason arrebentava o Fred em 2 minutos, né? E ali então, o Fred bate muito mais no Jason. Então o Fred, ele parece que tem mais força e vence muito mais o Jason. E quando o Jason tá justamente vencendo ali no final, ele sempre tem uma ajudinha, talvez, dos personagens ali, distraindo um pouco o Fred, fazendo alguma coisinha ali pro Jason justamente ter o seu domínio contra o Fred. E agora fica justamente aquele questionamento, quem ganhou no final? Aquele final, então, deixa assim, o Fred tá sem cabeça, mas, né, quem tirou a cabeça do Fred ali não foi o Jason, foi a Laurie, né? Mas ali os dois saem da água, o Fred ainda dá uma piscadinha, então o Fred está vivo, ou seja, quem ganhou no final? Então fica esse embate, né? Alguns falam que o Jason ganhou porque o Fred, né, tá só com a cabeça dele. Outros falam que o Fred ganhou porque parece que o Jason tá saindo de um sonho, então pode ser um pesadelo, deixando a entender que o Jason tinha ganhado por meio do Fred. E ali os dois dão como embate, né, tipo, empate entre os dois, falando que os dois no final sobreviveram, então acabou sendo que não valeu de nada aquela luta toda, né? Mas então temos isso, né, galera? Outra coisa também que eles podiam ter feito diferente, uma coisa muito interessante que utilizaram no início do filme, né? Que é justamente fazer um mashup, né? Fazer uma combinação da trilha sonora de A Hora do Pesadelo junto com a trilha sonora de Sexta-feira 13. Então temos toda aquela sinfonia, né? De A Hora do Pesadelo com o então foi muito interessante. Eles podiam ter utilizado muito mais esse elemento durante o filme, fazendo essa mistura entre as trilhas sonoras. E é que o filme é muito, assim, estética dos anos 2000, né? Naquela época eles utilizavam muito rock, muito metal em filmes de terror. Mas ok, aqui até que meio que dá uma combinada porque deixa o filme mais eletrizante, daí você fica mais enervado com essa trilha sonora, né, mais alta, com batidas mais rápidas, justamente no embate ali entre os dois vilões. Então, ok, meio que deu uma combinada ali com o que o filme estava propondo mesmo, né? Que aqui é muita ação e tal, então parece que é um filme de ação cheio de gore. E o que uma coisa que o filme faz muito bem é justamente as mortes. As mortes são sensacionais, é sangue pra tudo quanto é lado, voando pra tudo quanto é lado. Então, assim, fãs de gore, fãs de violência, fãs de morte, esse realmente é um slasher, né, galera? E assim, é corpo voando pra tudo quanto é lado, gente sendo partida no meio, cabeças pulando, sangue jorrando pra tudo quanto é lado, gente pegando fogo. Enfim, tem de tudo nisso aqui, então com certeza o que esse filme conseguiu trazer muito bom foi justamente as mortes, que são extremamente, assim, violentas e uma das mais interessantes das duas franquias. Então isso aqui realmente acertou extremamente em cheio. A batalha entre os dois também é maravilhosa, é muito boa, é sangue jorrando pra tudo quanto é lado também, por mais que eu ache, né, que o Jason ali, ele meio que
ficou um pouquinho fraquinho no mundo real, né? Tudo bem o Fred ganhar do Jason no universo dele, no pesadelo, nos sonhos, né? Beleza, ali o Fred tem total domínio, mas chegando na vida real, galera, o Jason tem muito mais domínio do que o Fred, né? Mas uma coisa também muito interessante é justamente trazer um grande contraste entre esses dois personagens, né? Entre esses dois vilões. O Fred fala demais, o Fred tem que criar toda uma atmosfera, tem que criar um medo, ele gosta de brincar, ele gosta de manipular, ele gosta de zoar suas vítimas, né? Torturá-las psicologicamente para depois matar. Então o Fred tem aquela construção toda, né? Para poder matar suas vítimas. Aqui o Jason não se importa com isso. O Jason chega lá e vai matando todo mundo e dane-se construção nenhuma. Chega e mata, acabou, pronto, né? Então é muito interessante justamente trazer esse contraste todo entre os dois personagens, por mais que eu acho que o Jason aqui é muito mais uma máquina de matar robótica, com uma interpretação bem basicona ali, né, do seu ator. Então, assim, o Kane Hodder conseguiria trazer mais personalidade por meio da sua atuação corporal. Mas enfim, né, Breno? Esquece isso, já foi, já passou, supera. É sobre, né, galera? A gente supera, mas a gente sempre acha que poderia ser um pouco melhor, né? Então, assim, os personagens são bem chatos, são bem irritantezinhos, a protagonista também é bem chatinha, grita para tudo quanto é lado. Enfim, precisa ser salva a todo momento, né? E ali precisava ter um pouco mais de construção. Ela chora, grita o filme inteiro, enfim. É bem chatinha aqui mesmo. O que a gente quer ver mesmo é o embate entre esses dois vilões. E aqui realmente entrega. O personagem mais interessante é o Mark, que infelizmente morre bem cedo no filme, porque ele justamente poderia trazer mais história, poderia trazer muito mais narrativa. E ali ele morre muito rápido, ele é um personagem bem interessante. A Kia, né, momento curiosidade, vocês sabiam que a Kia é a Kelly Rowland, a cantora e a atriz, que ela já participou ali daquele trio, né, aquela girl band Destiny's Child com a Beyoncé. Pois é, galera, muito legal, né? Curiosidade aqui pra vocês. Naquela época, eles usavam muitos cantores, rappers, para participarem de filmes de terror, né, galera? Tivemos, por exemplo, a Brandy, eu ainda sei que vocês fizeram no ano passado, LL Cool J em Halloween H20, Busta Rhymes em Halloween Ressurreição, Kelly Rowland em Fred vs Jason. Uma curiosidade aqui pra vocês, né? O roteiro, né, tem vários problemas, várias inconsistências, vários plot holes, vários problemas de narrativa, né? Os personagens tomam atitudes extremamente estúpidas, burras, e você questiona a inteligência deles, né? Enfim, aqui também a história tem tantos e tantos e tantos elementos, né? Que talvez não tinham tanta necessidade disso tudo. Podia ter cortado algumas coisinhas aqui para deixar mais objetiva a história. E claro, a história é muito mais focada em Hora do Pesadelo do que realmente em Sexta-feira 13. Você sente falta de Sexta-feira 13 no filme, que seria Fred vs Jason. Tinha que ter o equilíbrio. Eu vou bater nessa tecla mesmo e vou repetir sim, porque realmente é uma coisa que a gente sente bastante neste filme, né? Então, assim, por mais que tenha vários e vários problemas aqui, pelo menos o filme entrega o que ele propõe. Embate entre dois vilões icônicos de terror que esperamos por muitos e muitos e muitos anos, né? Eu não esperei tanto assim, porque eu era muito novinho na época, mas eu sei que muita gente esperou bastante por esse embate, né? Pelo menos entregou uma coisa boa, entregou entretenimento, entregou ação pura, entregou gore, sangue, morte, luta e coisas, enfim, entregou em todas essas partes, né? Pelo menos traz realmente aquele entretenimento que ele propõe, né? Então, assim, pelo menos temos essas partes bem interessantes em relação a esse filme, por mais que tenham vários e vários outros problemas, CGI ruim, enfim, né, galera? Mas é isso que temos, né? Mas então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre este filme, Fred vs Jason. E aqui no final dos vídeos eu sempre trago para vocês a minha claquete, né? E aqui eu vou ter que trazer 4 claquetes de 10, galera. É sobre isso, né? 4, tá ótimo aqui, né? Mas então é isso, galera.
Comenta o que vocês acham sobre esse filme. Acham extremamente divertido? Concordam comigo? Discordam de mim? Enfim, né? Sempre respeitando a opinião aqui de todo mundo. Mas então, galera, deem um like nesse vídeo se vocês gostaram dessa crítica, se vocês gostaram dessa revisitação deste filme, né? E também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Estamos aqui fazendo muitas coisas. Olha, tem vários filmes fazendo aniversário aqui nesse mês de agosto. Estamos acompanhando Premonição 6, Pânico 7, A Freira 2, Exorcista, Jogos Mortais, enfim, várias franquias de terror que vão lançar os filmes em breve nos cinemas. E eu vou trazer muita notícia aqui para vocês. Então se inscrevam no canal. E também ative o sininho para não perderem futuros conteúdos. E comentem, galera, quem vocês acham que venceram no final? Fred Krueger ou Jason Voorhees? Deixo para vocês decidirem.